Olá, querido amigo, seja muito bem-vindo ao Momento da Saúde. E aí, vamos cuidar bem do nosso corpo? Você lembra da carta do apóstolo João ao amado Gaio? João escreveu assim: Amado, acima de tudo faço voto por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. O desejo de João para Gaio é o nosso desejo para você. E é por isso que esse quadro foi criado. E todos os dias, bem cedinho, a gente prepara um delicioso café da manhã para te receber. E na mesa hoje, estou tendo a alegria de conhecer e receber aqui o Dr. Rizieri Gomes. Tudo bem, Dr. Rizieri? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. O Dr. Rizieri, ele é um dos cardiologistas aqui do Hospital Adventista de Manaus e ele é o coordenador da cardiologia e do setor de hemodinâmica do Hospital Adventista de Manaus. Há 5 anos, nessa segunda passagem, ele está aqui servindo esta casa e ele vai trazer para nós importantes explicações sobre vários tópicos. O que é DAP, Dr. Rizieri? Perfeito. DAP é a doença arterial periférica, a doença obstrutiva arterial periférica. Vamos traduzir isso. Artérias são os vasos que levam o sangue para as extremidades do nosso organismo, que pode ser lá o dedão do pé, mas também o nosso cérebro. A doença, ela vai gerando placas de obstruções nos vasos durante o trajeto, que é a consequência de uma outra doença chamada aterosclerose, que é uma doença que gera acúmulo de gordura e formação de placas, seja ela de gordura ou de cálcio, na parede desses vasos. E muitas vezes essa obstrução começa a ficar tão importante e que a restrição do sangue nessa periferia pode começar a te dar alguns sintomas, alguns problemas. A gente tem aí os dados mais frequentes nas pernas, que você sente o cansaço nas pernas, a cãibra à noite, em dias mais frios principalmente, porque muitas vezes passa desapercebido. Quando a gente fala que essas doenças elas caminham de forma silenciosa, é que se você não faz diagnóstico precoce, você já começa a sofrer a consequência do fluxo de sangue. Então, como que eu faço? Imagina que a doença que obstrui o coração é a mesma doença que obstrui os vasos da perna. A consequência também é a mesma. Imagina eu infartar um membro inferior, uma perna, por exemplo. Daí você vai lembrar daqueles casos de gangrena, no termo mais popular, né, que é o quê? A falta de sangue numa extremidade, num ponto. Acontece muito mais em pacientes diabéticos, que a gente acaba vendo que essa doença ela tem uma força, uma evolução maior, mas pode acontecer com qualquer pessoa. E para isso eu preciso estar atento aí com o diagnóstico, e não com o sintoma. Busque o diagnóstico antes de ter o sintoma. Deixa eu aproveitar e fazer um parênteses com o senhor aqui. Tem pessoas que reclamam de que ao ir ao banheiro, usar o vaso sanitário, e ficar sentado um pouco mais de tempo, as pernas ficam dormentes. Perfeito. Isso é comum ou é indicativo de alguma coisa? É comum isso, porque quando você está sentado no vaso, principalmente as pessoas que levam celular para o vaso, livros, revistas e ficam muito tempo sentado, você faz a compressão do fluxo sanguíneo. Então você começa a ter uma retenção de fluxo nessa região de quadril e uma diminuição de fluxo de sangue que vai lá para as pernas. Então você que fica muito tempo sentado no vaso, observa que tuas pernas ficam empalidecidas, elas ficam mais pálidas, mais esbranquiçadas, mais roxas. E a hora que você levanta, você só está sofrendo a consequência da falta de fluxo de sangue nas pernas. Então elas podem ficar totalmente dormentes até que o sangue volte. Até que o sangue volte. E daí você perde até as forças. Tem gente que fica lá 1 hora no vaso sanitário, né? Vendo ali a internet e tal, e de repente a hora que levanta sente realmente esse problema. Mas então não é nada de risco, é simplesmente o fluxo sanguíneo que foi cortado. É o fluxo sanguíneo que foi cortado. Não é aconselhável, aumenta um pouquinho de risco para, por exemplo, hemorroidas, por exemplo, entende? Okay. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado aí, porque vai com foco, sabe? Não leva coisas para fazer uma coisa que você não deveria fazer. Tipo, não leva teu celular para o vaso sanitário. Vai lá, se concentra, medita e fica. Exato. Tem pessoas que são mais constipadas e ficam lá mais tempo no vaso. Mas tenta aproveitar um momento de meditação, de reflexão. Tá certo. Né? A gente ouve por aí às vezes, não sei se é verdade ou não, que a panturrilha seria um segundo coração que a pessoa tem. Isso é verdade ou isso é mito? Na verdade, assim, ela
vamos dizer assim, o problema na panturrilha não significa que a gente tem um problema no coração. Existe uma doença chamada que é insuficiência venosa, que são as varizes, e que a panturrilha tem um papel importante. A hora que você caminha, a contração e o relaxamento da panturrilha funciona como uma bomba que ajuda o retorno de sangue. Por isso talvez falem um segundo coração. Por isso que funciona. Quando você está sedentário, você não pratica atividade física, você não tem essa bomba a teu favor. Isso causa variz? Não, variz é uma doença genética. Só que o sedentarismo, a falta de movimentação, favorece a piora do sintoma das varizes, que é o edema, o inchaço nas pernas, que acontece com essa insuficiência venosa. Então, a pessoa que tem a prática comum da caminhada ou da corrida, ele está auxiliando o coração, facilitando o trabalho do coração. Facilitando. E lembra que para eu ter esse benefício vascular, o melhor horário da caminhada é no final da tarde. Ao longo do dia você acumula muito sangue, eu sempre falo que para descer tudo ajuda, para subir que é o problema. Então, ao longo do dia você acumulou muito líquido lá embaixo, a caminhada no final da tarde ajuda a bombear esse sangue para cima novamente. A prática de exercício é mais recomendável sempre ao final do dia, geral ou não? Não, o exercício ele é bom no momento que for mais aconselhável para você. Okay. Tipo, se você consegue ir todo dia de manhã, vá de manhã. Agora, quando a gente fala de questão vascular mesmo, de circulação das pernas, especificamente quando se fala de varizes, o final da tarde é o melhor horário. Vai favorecer. A pessoa percebeu que ela tem lá uma doença arterial periférica. Quais os tratamentos que nós temos hoje de opções? Primeira opção é o medicamento, a gente tratar os fatores que causam, que são principalmente o que depende de você. Você que está assistindo, existem 4 coisas que dependem de você: cigarro, bebida alcoólica, alimentação e sedentarismo. O resto é genético. Só que se você não tem esses 4 aqui, você potencializa a velocidade. Então eu preciso combater o meu estilo de vida, preciso tentar entrar num peso adequado, peso ideal, compatível com a tua altura, compatível com a tua composição corpórea e controlar a pressão arterial, diabetes e colesterol. Esses são os tratamentos que a gente tem que fazer. E, eventualmente, quando a doença está mais grave, daí tem procedimentos invasivos. São entrar com catetes para tentar desobstruir essas oclusões, que são as angioplastias. Eventualmente não dá para se fazer de forma minimamente invasiva, e daí requer mais tratamento cirúrgico, onde você faz a ponte de uma perna, de um ponto da perna para outra, que são os enxertos vasculares, que graças a Deus são cada vez mais raros, porque a angioplastia também minimizou a necessidade dessas cirurgias. Então é importante você estar atento, não deixe chegar nessa faixa de tratamento, esteja sempre presente aí com o teu médico, fazendo exames regulares e cuidando da tua saúde. Doutor Rizieri, muito obrigado, viu, por dicas tão preciosas para nós. Ele vai estar conosco aqui amanhã ainda, e amanhã vamos falar um pouquinho sobre testes de diagnóstico cardíaco. E você vai entender um pouquinho mais esse assunto, mas é o tópico de amanhã. Por enquanto, muito obrigado, amigo.